Oi, gente! No vídeo de hoje, essa raposinha natalina. Aqui na minha bandeja de matização, eu tenho um tonzinho de terracota. Ele é meio laranjinha, ó. Ele fica bem molhadinho quando fica nessa bandeja úmida, tá? Vou carregar meu pincel. Esse pincel é o cabo cromado da Miss Friend. Ele é bem macio, ótimo para fazer preenchimento e esfumado. Eu vou começar então fazendo um triângulo. Se vocês quiserem, dá para começar menorzinho, tá? Aí vai aumentando aos poucos. Eu vou fazer bem grandinho para a gente conseguir ver bem direitinho os movimentos. Então, fiz um triângulo, na diagonal eu vou fazer outro. Bem na pontinha do triângulo eu faço um triângulo menor. Aí, num dos ladinhos desse triângulo, no ladinho de cima eu faço a orelha e no triângulo de baixo eu faço o rabinho. Aqui na minha bandeja eu tenho esse tom de vermelho, ó. Eu clareei ele com um pouquinho de branco. O tom dele é um vermelho tomate, ó. Eu deixo ele um pouquinho mais claro só. Eu vou carregar e vou passar entre um triângulo e outro para formar um cachecolzinho. Aí eu vou fazer uma extremidade para cima e uma para baixo, tá? O ideal é que se espere secar essas tintas para depois sobrepor. Agora eu vou usar esse tom de cinza. Vou fazer esse pompom que eu esqueci. E vou usar o tom de cinza, vou trabalhar na diagonal também. Agora o vermelho, o mesmo vermelho do cachecol. E o pomponzinho cinza. Vamos trabalhar com o de baixo agora que tá seco. Esse tomzinho de terracota eu vou misturar com um pouco de branco. Vai ficar mais branco do que laranja, tá? Aqui na bandeja a tinta já fica bem diluidinha. Com o mesmo pincel fofinho, eu vou carregar o pincel e vou dar umas batidinhas no meio da barriguinha dele. Aqui não, infelizmente eu desfoquei, saí da câmera, né? Mas ó, agora vai dar pra ver. Eu vou trabalhando com batidinhas. Eu não quero cobrir todo o primeiro tom de laranja. Quero só deixar mais centralizadinho. Então, vou dando batidinhas com um pouquinho de tinta. Dessa tinta que eu acabei de clarear. Tiro o excesso do pincel e vou esfumar essa bordinha entre um laranja e outro. Ó, que eu vou esfumando, vou tirando o excesso no próprio dedo mesmo. Tá vendo? Pra fazer uma transiçãozinha. Do outro lado também. Vou esfumando e tirando o excesso no dedo. No dedo, num pano, num papel, o que for mais prático e rápido, tá bom? Aqui na pontinha do rabo a mesma coisa, tô usando sempre o mesmo tom que eu clareei. Perceba que conforme eu vou arrastando a tinta para baixo, vai perdendo a pigmentação. Então, eu aplico e puxo, mas eu puxo em movimentos mais curtos, tá? Eu não vou cobrir todo esse primeiro laranja também. Sempre com batidinhas. Agora, para fazer a carinha dele, a mesma coisa. Vou trabalhar na diagonal, porque se eu trabalhar assim, eu perco a minha linha de base, ó. Vai ficar tudo meio torto, então eu ponho a cartela na diagonal pra mim. Vou usar o mesmo tomzinho. Vou dar batidinhas nessas três partes aqui, formando um triângulo e um risquinho pra cima. Pouquinha tinta, tá? Vai espalhando bem. Não precisa cobrir. Tiro o excesso da tinta e esfumo as beiradinhas, para fazer uma transiçãozinha. Que aí depois disso ainda vem um tom de branco. Na orelhinha também eu vou fazer só um pouquinho, não vou esfumar muito, nem vou dar batidinha para não cobrir muito aqui, tá?
porque o espaço é bem pequenininho, né? Agora, pra gente escurecer um pouquinho esse cachecol, eu vou pegar o tom de vermelho, que eu tinha clareado antes, e vou pegar um pouquinho do tom de burgundy. Esse é o vermelho. E esse é o burgundy, é um bordô bem fechado. Bem pouquinho de burgundy e bastante vermelho, tá? Eu quero fazer um tom intermediário, ó. O primeiro tom, o segundo tom, e daí eu finalizo com o burgundy. Primeira sombra, então, desse cachecol e do gorrinho. Vou trocar meu pincel, vou pegar esse da Ceramic. Ele é bem fininho, mais fininho e mais firme, tá? Olha, da Ceramic 303. Vou carregar a pontinha dele. E vou fazer os contornos. Primeiro contorno o cachecol e faço umas dobrinhas, ó. Contorno essa parte do meio totalmente. Dou só uma esfumadinha e deixo o fundinho vermelho claro. Agora o de cima também vou contornar. O de baixo também. Vou dar uma escurecidinha aqui, ó. Pra parecer que essa parte ficou por baixo do cachecol. E essa de cima também. No gorro eu vou também contornar. Fazer uma dobrinha. E essa parte aqui vai ficar um pouquinho mais escura, porque fica embaixo desse pomponzinho. Umas dobrinhas. Dou uma esfumadinha, mas não cubro todo o primeiro tom de vermelho. Agora, com o branco puro, eu vou fazer mais uma sobreposição, mas eu não vou cobrir todo esse laranjado que eu passei. Tem 3 tons, ó. Vou aplicando, dando batidinhas e esfumando essa bordinha para fazer uma transição. Para quando a gente olhar, não identificar, né, as transições. Isso é o que dá o realismo. A pontinha também, movimentos menores agora, mas também puxando para baixo. Esse branco é Nature Colors. Vou só ajeitar esse branco que saiu do lugar ali. O focinho dele é a mesma coisa, agora com movimentos mais contidos. Aplico e esfumo um pouquinho. Faço com batidinhas para já dando impressão de textura, tá? Para finalizar cachecol e gorro, agora eu vou usar o burgundy puro, no tom original dele, e o meu pincelzinho filete bem firme. Eu vou fazer espaços bem menores agora. Vou começar contornando, passando lá nas dobrinhas que eu fiz. E agora eu vou dar só uma esfregadinha em cima, quase nada, porque eu não quero sobrepor o segundo tom de vermelho. Então, vão ficar 3 tons, tá? Ó, essas partes de baixo eu preciso dar uma boa escurecida. Agora eu vou só soltar uns fiozinhos aqui.
Em cima também eu vou contornar primeiro. Vou fazer as dobrinhas aqui. Desculpa o cachorro, tá, gente? Agora, para finalizar essa parte de branco, eu vou usar o xadrez branco. Eu vou misturar ele na minha bandeja com um pouquinho de Nature Colors, porque o xadrez ele seca muito rápido no pincel. E como eu preciso trabalhar com traços curtos e muitos traços ao mesmo tempo, como o xadrez seca, eu preciso ficar recarregando o tempo todo, né? Então eu misturo com a Nature Colors e consigo assim uma elasticidade maior da tinta no pincel, sabe? Ó, vou carregar o pincel, vou tirar bem o excesso e vou fazer pelinhos, tanto na parte da orelhinha, na parte do focinho dele, pelinhos curtos, ó. Só pra ficar mais realista mesmo essa parte branca. Em volta da barriguinha ali também. Todas as partes que eu apliquei aqueles outros dois tons. O laranja mais clarinho e o branco. Com um branquinho bem diluído mesmo, eu vou só dar uma reforçadinha nesse vermelhinho mais claro, que foi o primeiro tom que a gente usou, e eu vou esfumar bem, porque quando secar ele vai ficar bem translúcido, bem bonitinho. No gorrinho a mesma coisa. Eu dou uma esfregadinha. Depois que seca ele fica bem bonitinho. Aqui no gorrinho dele, eu já vou começar a trabalhar com esses traços curtos também, ó. Eu faço em várias direções. Primeiro eu começo contornando. Depois eu venho preenchendo do mesmo jeito, com tracinhos, tá? Ó. Fica aparecendo ali o fundinho, mas o branco fica mais destacado. Aqui no pompom a mesma coisa, começo em volta e depois eu preencho. Agora eu vou pegar um tom chamado cerâmica. É esse laranja bem fechado, bem escuro. Vou pegar um pouquinho dele e vou pegar um pouquinho do tom da raposa mesmo, que é o terracota. Vou misturar. Quero um tom entre os dois, entre o terracota e o cerâmica. Aí eu vou começar a fazer algumas marcações. Por exemplo, o rabinho da raposa fica por trás do corpinho. Então, eu vou fazer um traço bem nessa linha onde eles se juntam. Faço o traço e agora eu vou esfumar em direção ao rabinho, tá? Não vou sobrepor esse outro branco ali. Ó. Aí me deixa com a impressão de que tá pra trás o rabinho dela. Eu vou só dar uma reaplicada para deixar bem evidente. Aqui também, a orelhinha fica para trás, então eu vou dar uma esfumadinha aqui na bordinha desse rostinho dela. Se eu achar que esfumei demais, eu vou retirando um pouquinho. Tem vídeo de esfumado lá no meu IGTV, tá? Do meu Instagram, @paulamelneil_arts. Deem uma olhadinha lá. Aqui eu tô só fazendo algumas sombras.
com esse tomzinho que eu clareei só um pouquinho aqui do cerâmica, ó, eu vou usar pra fazer uns pelinhos também, saindo do rostinho dela, do corpinho dela. Só uns tracinhos assim. Ó, dá pra ver, né? Uns pelinhos. Agora com o betume, não sei se vocês já conhecem, ó. O betume, ele é bem diluído, quer ver? Ele fica com um fundo bem transparente, ó. Ele parece escuro, mas quando a gente coloca o pincel e esfrega um pouquinho, ele fica bem transparente. A tinta tem um fundo de tinta, de cor, de cobertura. O betume não, é bem transparente. Ele é perfeito para realismo. Ele deixa bem suave, sabe? Então, eu vou carregar meu pincel e vou fazer os olhinhos da raposa bem nessa linha de curvatura ali, nessa curvinha do focinho dela. Aí, fiz o narizinho. Agora, eu vou fazer a boquinha. Olha, é bem transparente, então tem que dar uma reforçadinha. Com aquele tom que eu fiz os pelinhos de fora de cerâmica, eu vou fazer uns cabelinhos na testinha da minha raposa. Agora com branco eu vou fazer 2 pinguinhos de luz. E no narizinho também. Agora eu vou retirar um pouquinho desse branco para ficar mais suave. Na boquinha eu também vou passar um pouquinho de branco só para pigmentar o vermelho por cima desse marrom café que é o betume, tá? Olha só. Umas estrelinhas, uns detalhezinhos. E tá prontinha. Deixa eu trazer mais perto, ó. Tá vendo? Depois essa parte que fica grosseira sai com a base. Quando a gente passa por cima, fica uma superfície bem lisinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Beijo, gente!